Paz do Senhor, amém? Essa é a aula melhorando como pai, como mãe e como filho, né? Você vai ouvir barulho de cachorro, de carro, de moto, mas é que eu tô um tempão para gravar essa aula e minha casa é bem barulhenta, né? E essa é a aula 14, é uma aula para pais, para filhos, para avós, amém? E Deus tem testificado que no dia a dia sobre isso. Então, melhorando como pai, como mãe, como filho. Primeiro foco, né? Pais que vêm de outros relacionamentos com filhos, né? Vou explicar isso. Um homem casa com uma mulher, ela tem 2 crianças, ele não tem filho nenhum, né? Ele compra um jogo para jogar com as crianças, um dia eles resolvem separar-se. Se aprende um exemplo, tá? Apenas para a gente raciocinar-se. Não é a realidade de um casamento cristão. Essa aula é uma aula antiga, irmão. Eu escrevi tudo isso que está escrito, são as coisas que Deus, o Espírito Santo tem me ensinado no dia a dia, né? Meu corpo, você talvez não possa ver, mas eu tenho o corpo cheio de cicatriz na barriga, na boca, tenho dentes quebrados, cicatriz na cabeça, né? Cicatrizes pelo corpo todo. Então são coisas que eu aprendi com Deus e com o Espírito Santo, mas são coisas que a maioria das pessoas não aceita. Mas eu não estou aqui para agradar o homem, eu não fui chamada para agradar o homem, eu fui chamada para agradar a Deus, né? Então, eu vou estar lendo, porque faz tempo que eu não dou essa aula, não estou lembrando direito. E eu dei aqui um exemplo. O homem pega uma esposa e ela já tem filhos e ele, né? Essa não é a realidade de um casamento cristão, mas é o que está acontecendo, né? Diversos relacionamentos onde o cara vem, a esposa já tem filhos. Como é que é isso quando a esposa já tem filhos? Né? Aí se separa. Então, ele quer levar tudo o que comprou, inclusive o jogo. Ele casou com a mulher tem um filho, comprou um videogame, aí estavam lá os dois jogando, separou. Ele quer levar tudo dentro de casa. Isso é correto, irmão? Não. Nós tivemos um caso aqui, né, de uma igreja que eu congreguei na Vila Aliança, que o cara casou com a mulher e ela tinha 2 meninas, né, de outro relacionamento. E ele veio ter uma menina com essa mulher. Então ele comprava iogurte para a filha dele, né? Parece brincadeira, mas essa é a realidade de pessoas que acham que vão morar no céu, né? É obreiro da casa do Senhor. Então não confunda carteirinha, eu prego isso aqui direto. Carteirinha não traz salvação. Ele comprava iogurte para a filha dele, mas as outras meninas não podiam pegar iogurte. E eles brigavam muito, né? Lógico que esse casamento, esse relacionamento que já começou com fornicação, morando junto, em nenhum momento ninguém namorou, em nenhum momento ninguém orou para saber se realmente vem de Deus. E isso estamos falando de obreiro, porque essa palavra é para quem já está dentro, para quem já aceitou Jesus como Salvador, né? Nenhum momento orou, nenhum momento perguntou, só foi entrando nesse relacionamento e brigavam muito. Numa dessas brigas, né, ele pegou, o pastor dele estava aqui em casa, né, ele pensou que no momento que o pastor dele estava aqui em casa, ele discutiu com a esposa, pegou a televisão que ele tinha acabado de comprar. A única televisão que a casa tinha. Não era uma televisão de 50 não, irmão. Era uma televisão de 40, pequena, né? A única televisão que a casa tinha, onde 2 crianças pequenininhas, eu não sei direito, mas tipo assim, 5, 4 anos, e o bebê dele, que tinha 1 ano, viam lá os desenhos, né, as coisas. Ele agarrou e veio para cá. Quando ele chegou aqui, o pastor dele ainda estava vindo. O pastor dele tinha saído com meu esposo, João, então ele ainda estava vindo.
né? E tinha uma pessoa aqui da igreja também conversando comigo. Eu fui pro meu quarto continuar dobrando roupa porque eu não estava aguentando ouvir o que aquele homem tinha para dizer. Um homem ignorante, gente. Pensa num homem ignorante. E aí ele falando um monte de besteira, né? E eu lá no quarto, falando com a coisa que ele achava que estava certo. Só que bateram no portão e eu fui atender. 2 radinhos do tráfico. Porque como ele veio da Vila Aliança, ele passou pela passarela, né? E a esposa dele veio em seguida, atrás dele, andando atrás, os radinhos vieram na frente. Os radinhos acharam que ele tinha roubado a televisão, os radinhos tinham que dar conta disso. Aí lá vai eu, 2 jovens na faixa de 16, 17 anos, e a esposa dele encostou ali falando, e eu tô vendo aquele menino para lá e para cá, para lá e para cá. Então vê aí o livramento dessa pessoa ignorante, que acha que se morresse nesse momento, irmão, acha que iria pro céu. Tô vendo os radinhos para lá e para cá, para lá e para cá. E eu olhei, tô escutando ela falando no meu portão, né, tal, achando que eu tava passando a mão nisso. Eu apanho muito, irmão, mas eu não passo a mão em pecado de ninguém, porque Deus não passa a mão na minha cabeça. E eu fui chamada para não passar a mão. E eu não vou, já falei, não tô aqui para agradar o homem, tô aqui para agradar a Deus. E isso tem anos, tá? E ela ali falando, aí eu observando, aí eu falei, ei, vocês dois, vocês estão aqui por quê? Estão rondando para lá e para cá por quê? Chega aí, vem cá. Aí eles vieram e falaram que viu o rapaz lá passando, entrando aqui com a televisão e tal. Aí eu fui, me apresentei, não me apresento como pastora para ninguém, mas é um caso de necessidade, então eu me apresentei, pô, eu sou a pastora Márcia, isso aqui é uma briga de marido e mulher, entendeu? Ele agarrou a televisão, tá se separando, pegou o que ele achava que era dele, tá? E ali eu falando com eles, eu falei, ó, tô sentindo de vocês entrarem aqui para orar, botei os 2 radinhos para dentro, tô falando isso para aparecer não, irmão, tô falando do livramento, de pessoas que erram todos os dias achando que tem um amanhã na vida delas, porque se esse meu homem morresse agora, morresse naquele momento, ele iria para o inferno. E ele entrou e eu orei, meti a mão, orei os meninos, né? Logo em seguida chegou o meu esposo com o pastor dele, né? E ele não oramos, os meninos falaram que estavam se sentindo leve, né? Porque Deus veio para tirar todo o jugo. Então aqueles meninos saíram daqui impressionados como estavam se sentindo leves. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, tirar esse peso, sabe? Eles saíram daqui impressionados, saíram leves e deixaram a gente resolver o problema, foram embora, deixei eles tranquilos que era só briga de casal. Eles tinham que dar satisfação, né, se fosse roubo, porque dentro da comunidade essas coisas não podem acontecer. Foram embora lá para a comunidade lá e a gente ficou conversando aqui com o casal. Aliás, antes do meu esposo chegar, eu escutei ela falando, o esposo gritou, um homem ignorante, né? Não perguntei, mas só pelas palavras, cada palavra era um soco, né? Então eu não duvidaria nunca se batesse nela. E aí meu esposo chegou, e o Júnior, e eu comentei com ele, eu falei, olha, ele falando, eu falei, o que a senhora acha, pastora Márcia? Veio falar comigo, irmão, pelo amor de Deus. Não quer saber a verdade, não vem falar comigo. Aí veio falar comigo, eu falei, ó, eu acho que tu tá errado, tá? Porque se você é obreiro da casa do Senhor cristão, você não tá levando a televisão da sua esposa, você tá levando a televisão das crianças, né? Inclusive, mas elas não são minha filha. Olha só, quando você entra no relacionamento, elas passam a ser sua filha. Isso no reino de Deus, né? E sem falar que tem a pequenininha, mas a pequenininha não assiste. Eu assisto sim. Você está falando com uma mulher que é mãe de 3 crianças, cuja casa vive cheia de criança. Um bebê de 1 ano assiste TV? Sim. Amém? Mas aí o cara foi embora, tá? Resolveu. Hoje não estão juntos, não. Depois disso ainda voltaram algumas vezes, mas né, o que não é de Deus não adianta que não fica, se separaram. Mas chegou ao meu conhecimento que ele ainda falou para a esposa dele assim: eu só não bati nela porque ela estava na casa dela. Então, isso é um relacionamento de pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Gente, não vos enganeis, não vos enganeis. Tudo aquilo que plantarmos, colheremos. Gálatas 6. O Deus não se deixa escarnecer. Não adianta escutar e não ouvir, não deixar chegar no coração. Não adianta escutar, ouvir e não praticar. Não adianta. São pessoas que estão enganadas, completamente enganadas.
Ou eu pratico as coisas, eu não preciso nem aceitar Jesus. Se eu pratico a justiça de Deus, o próprio Espírito Santo vai me convencer de que eu preciso aceitar Ele. Porque há uma necessidade em mim de um mundo mais justo. Eu quero um mundo melhor, esse mundo melhor já existe. É o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, estamos falando de um casamento aqui que não vem da parte de Deus. Não adianta eu entrar num relacionamento onde a pessoa já tem filhos, comprar uma coisa para um e não comprar uma coisa para outro. Eu preciso tratar todos iguais. Uma coisa eu tenho que pôr na nossa cabeça: Deus é Deus, nós somos pó e Deus adotou o pó. Através da morte na cruz, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Amém? Ele fala: eu sou Pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou Pai. Ele é o nosso Pai, mas é através de adoção. Amém? Então nós somos adotados. Então temos que aprender a tratar igual, né? Também tem relacionamentos onde os pais tratam melhor os filhos adotados do que os legítimos. Entram no relacionamento onde a pessoa também tem filhos, né? E ele também tem outro. Pelo amor de Deus, que está acontecendo muito, mas não é o querer de Deus isso aí. O querer de Deus não está nisso. Deus não quer o divórcio. O divórcio ele veio por causa do coração. Quem deu a carta de divórcio foi Moisés. Deus só bateu o martelo na decisão de Moisés porque o coração do homem é endurecido. E Deus não está falando só da pessoa que não perdoa, né? Eu não quero perdoar. Não é só da pessoa que não perdoa, né, para viver esse relacionamento, mas da outra pessoa também que trai. Então, um coração endurecido, um coração que está predisposto a trair, então, né, um coração que não se liberta da traição, do adultério, não se liberta da prostituição, então ali é necessário, Deus permite o divórcio, porque devido ao livre-arbítrio a pessoa não muda, a pessoa permanece a mesma, né? Tem mulheres sofrendo violência doméstica dentro de casa todos os dias porque ouviu falar que é proibido divorciar. E Deus não quer que essas mulheres venham sofrer da maneira que estão sofrendo. Eu estou falando de realidade, não estou falando de pastores que pastoreiam de cima do altar, não. Estou falando de pastores que vão na casa de seus membros, que veem as marcas roxas. Estou falando de pastores que, como eu, entram pela casa dos outros e a cuja casa entra pessoas machucadas, feridas, sofrendo agressões verbal, violência. Existe uma lei, graças a Deus, na Constituição, que protege não só a mulher, mas todo ser humano de violência. Existe violência verbal, violência física, existe violência psicológica, uma violência que eu nunca nem tinha ouvido falar, que é quando tipo financeira, né? Eu não pode, irmão, é um bolinho assim, ó, falando de violência, e a igreja tem tratado a violência como uma coisa banal. Amém? Então, vamos acordar para uma realidade que existe, que pessoas não querem mudar, pessoas gostam, existem psicopatas dentro da igreja que não vão mudar, mas, Jesus está voltando e Deus falou que ninguém vai permanecer na casa dele de engano, amém? Mas a aula de hoje é falando sobre família, então vamos voltar. E havia entre os fariseus, João capítulo 3, no livro de João, do apóstolo João capítulo 3, versículo 1 ao 7, está assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era um cara que ele conhecia a lei de Deus, mas ele não praticava a lei de Deus. Nicodemos era um cara que era doutor da lei, conhecedor da lei, a lei de Deus. Ele ensinava a lei, mas ele não agradava a Deus. O que é certo, não adianta eu conhecer a vontade de Deus e não praticar. Porque ninguém que entra na casa de Deus pode dizer eu estou enganado, eu não conheço, eu não sei. Todos os dias a palavra de Deus é pregada. Sabe o que me dá a impressão? Que enquanto o pregador está lá pregando, sendo usado por Deus como boca na terra, as pessoas estão andando pela igreja bebendo água, indo no banheiro, conversando, porque Deus está falando. Então, se eu estou escutando, eu não estou ouvindo, é porque eu devo estar andando, bebendo água, indo no banheiro, conversando, indo lá fora. Lá fora não é lugar de estar na igreja. Se eu fui para a igreja é para eu ficar do lado de dentro, não é para ficar do lado de fora, para ficar na porta, é para ficar do lado de dentro e aprender o que Deus está ensinando, porque eu preciso praticar o que eu aprendi. Amém? A igreja é uma escola. Então, um homem ou uma mulher que assume um casamento, cujo um dos dois tem filhos e o outro não, deve tratá-los como seus filhos também, tá? Entrou no casamento que tem filho, trata como se fossem seus filhos. É pela lei de Deus. Amém? Em caso de separação, os direitos da criança diante de Deus devem ser preservados. Se separou, né? Às vezes se separou, mas criou aquela criança desde pequena. Aí vai embora e não volta nunca mais. Pelo amor de Deus, aquela criança criou o vínculo, aquela criança criou o laço. A criança tem uma necessidade de pai, de mãe, de avó. Então, abraça, né? Se der para abraçar, porque tem situações que infelizmente temos que virar as costas, né, e ir embora. Mas se der para abraçar a criança, tá sempre mandando um presente, depositar um dinheiro para tá, tem pai e mãe também, que quando fala em dinheiro de pensão, a pessoa até passa mal. Gente, o que é 10, 15, 20% de um salário? Misericórdia, isso não dá para nada. E a pessoa passa mal. E se não for filho, se para filho já não está querendo pagar pensão, imagina se for só um filho do coração, né? Porque o pai e a mãe não é aquele que gera, mas aquele que cria, aquele que ama de coração. Então, quando eu começo a entender isso, eu entrei num relacionamento onde eu, sem usar de processos legais, né, usar de justiça, da lei do homem, eu adotei alguém de coração. Então eu tenho que criar esse alguém, amém? Se eu levo o jogo, a única TV, o único jogo, o único computador, eu traria danos a essa criança, amém? Conhecida como ferida da alma. Tá cheio de adulto com ferida da alma dentro da igreja. Mas o que mais me entristece trabalhando com o ministério infantil é que as crianças, a maioria das nossas crianças estão quebradas, né? Não adianta falar que é cristão e fazer igual a um crente. Como assim? Eu falo que eu sou cristão, eu faço igual crente? Não posso fazer isso? Como é isso? Tiago 2,19 fala: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Ou seja, o diabo é um crente. Satanás é um crente. Crente é todo aquele que acredita em Deus. E Satanás, ele conhece Deus. Ele acredita em Deus, né? Ele fala com Deus, né? Nem todo mundo que fala com Deus é cristão, é filho de Deus, né? Então o diabo, ele fala com Deus, né? Mas não é filho de Deus. O diabo acredita em Deus, mas não é filho de Deus, né? Porque o diabo quis a rebeldia, praticar aquilo que era segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Quando compramos uma geladeira, temos que lembrar que não estamos deixando para ex, mas para as crianças, sendo nosso filho ou não, né? Então eu tenho visto muito relacionamento, né, onde as pessoas começam a constituir uma família, às vezes só tem uma geladeira, irmão. Às vezes a mulher tinha já 2 filhos, 3 filhos, ou às vezes não teve nenhum filho com ela, aí vai embora, leva a única geladeira. Mas Deus tem para te dar, irmão.
Deus é dono de todo ouro, de toda prata. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus é tão doida que quando eu dou o meu pouco, ele se multiplica. Quando eu dou o que eu não tenho, o que eu não posso, Deus é comigo. E quando eu retenho, para mim me falta. As coisas de Deus é louca. Se eu dou do meu pouco, ele multiplica. Se eu retenho para mim o meu muito ou o meu pouco, ele me falta. Essa é a matemática de Deus. Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é supridor, ele usa o homem na terra para abençoar. Então não saia do relacionamento levando tudo. Não é uma realidade, irmão, não estou aqui falando de divórcio, mas estou falando de uma realidade que eu tenho vivido, uma realidade, Senhor, que eu tenho acompanhado já há um ano. O curso de Casais e Família nasceu porque é muito estresse, casamento. Quem lida com casais é complicado, mas o egoísmo tem entrado pela porta das igrejas. A palavra de Deus fala que os avarento. O que é avarento? É uma pessoa que tem condições de ajudar alguém e não ajuda. Tem condições de dizimar e não dizima, tem condições de ofertar e não oferta, tem condições de dar uma cesta básica para alguém e não dá, tem condições de deixar a geladeira e amanhã e pegar o cartão, amanhã comprar uma outra, né? Mas não deixa. A palavra de Deus fala, não é palavra minha. Quem sou eu? Nasci há pouco, Deus pergunta para Jó, onde estavas tu quando eu criava o mundo? Quem sou eu? É a palavra de Deus. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino dos céus. Não pense que ser avarento é quem tem muito dinheiro. Não, eu consigo ser avarento. Até com 1 quilo de arroz, até com 1 quilo de feijão eu consigo ser avarento. Porque a palavra em Eclesiastes, não me lembro agora, não sei se é 7, mas Eclesiastes, tá lá. Fala que é para mim dividir o meu pão com 7 até com 8. Né? É para lançar meu pão sobre as águas, porque depois de muito dia eu o acharei. Ou seja, lançar o meu pouco, porque Deus está lá no futuro, Deus está lá na frente. Eu estou aqui, mas Deus está lá. Então, vamos cuidar das nossas crianças, pai, avô, mãe, né? Eu estou falando assim mais de homem porque é mais homem, mas tenho visto muita mulher abandonando seus filhos com os pais, não dão pensão. Gente, estão criando feridas na alma dessas crianças, ferida que só Deus pode tratar, mas tratamento da alma leva tempo, tratamento da alma, a cura da alma leva tempo, não é do dia para hoje. Estamos criando cidadãos, crianças, irmão, pelo amor de Deus, se você é avô, se você é neto, se você é tio, cuidado com o que você fala, as mentiras também que é falada na cabeça de uma criança, né? Se alguém entra em um relacionamento fazendo diferença em relação às crianças com frases e atitudes, tipo, meu filho é este, né? Estes dois são da minha mulher. Quando casei, ela já tinha esses dois. São frases que não devem ser faladas. Entrou num relacionamento onde já havia filhos, aí os outros perguntam, qual é o teu filho, né? Essa semana eu passei sobre isso, né? Porque a menina perguntou, quem é a sua neta das duas, né? E eu falei, na verdade são as duas, né? É complicado falar que uma e a outra não é, porque a outra também me considera como vó. Então, aonde eu chegar e falar assim, essa aqui é minha neta, essa aqui né, não. Mas ela me considera como vó, porque a criança, ela adota. A criança tem um coração de adoção. Ela adota aqui, ó, a criança é limpa. Por isso que o reino de Deus, a criança tem acesso, a criança não é igual ao adulto. A criança abraça uma pessoa e já chama de mãe. Abraça uma pessoa e já chama de pai. Abraça uma pessoa e já chama de avó. Então, quando eu falo, essa aqui é minha neta e essa não é, né? Eu estou ali criando uma ferida na alma. Então, eu fui e falei, não, na verdade as duas são minha neta, né? Então, a pessoa fica querendo saber, mas qual? Não, as duas. Qual é a sua filha, né? Aí vem o cara, né, com a filha dele mesmo, as outras duas não são adotivas, mas aquelas crianças já estão abraçando o cara. Qual é a sua filha? Essa aqui é a minha filha, essa aqui são filhas da minha mulher. Pelo amor de Deus, eu sou cristão. Sou cristão, aceitei Jesus como Salvador. Isso tem que ser abolido da minha vida.
Eu tenho que adaptar. Isso aqui é tudo um treino, né? Porque a gente fala também por vício. Às vezes a gente se pega falando porque é vício. Não, esse aqui é meu filho, esse aqui é os filhos do meu marido. Não, essa aqui é minha neta, né, avó. Essa aqui é minha neta. Essa aqui não é, não, né? É da mulher dele. Não, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Lá em Tiago fala que isso aqui, ó, pode acabar. Isso aqui incendeia. Isso aqui é igual um leme de navio, né? Um leme é pequenininho, a língua é pequenininha, né? Mas ela move um navio grandão, ou seja, são palavras que ferem e precisam ser abolidas na minha vida, porque eu quero morar no céu. Não adianta eu fazer diferente. Não adianta tudo isso. A palavra de Deus fala que a língua pode incendiar, né? Causar um incêndio numa floresta, é como uma pequena fagulha, né? Uma pequena fagulha incendeia uma floresta, pois é, a língua, esse membro tão pequeno pode destruir almas, né? Com palavras, né? E a palavra de Deus também nos fala que naquele grande dia a gente vai dar conta de toda, olha o que Jesus fala, é toda a palavra, misericórdia. Eu falo pra caramba. Vamos dar conta de toda palavra, boa ou má. Nós vamos dar conta, Deus. Então, cada ferida da alma que esse trem aqui venha causando, que tem gente que não tem senso, né? Vai falando, vai falando. Irmão, o que me impressiona é a quantidade de pastores, missionários, gente em frente de libertação, amém? Que estão ferindo almas. Só, se você não é crente, deixa eu te consolar teu coração. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se a pessoa está na frente da obra e está fazendo tudo errado, não se engane não. Ela vai para o inferno. Você aceita Jesus? Tu vai. Ela fica. Não tem essa. Não tem essa. Aprendi, pratico. Aprendi, pratico. Aprendi, pratico. É assim que funcionam as coisas de Deus. Amém? Outra frase. Não tenho responsabilidades com o filho do meu marido. Amém? Eu acompanhei um casal há pouco tempo, onde o cara casou, teve um nenenzinho lindo, só que esse cara tinha 2 filhos, né? E a esposa doida, mulher louca, não cuidava dos filhos, manda os filhos para casa do pai, né? Aí a madrasta destruiu os filhos, porque ela diz que ela não tem responsabilidade com os filhos do marido dela. Ela tem responsabilidade com o filho que eles tiveram juntos. Irmão, tô falando de crente. Hoje eu acordei, eu até brinquei lá no grupo da família, que eu falei, botei aquelas bolinhas de emoji, uma chorando, uma rindo. Hoje eu acordei meio que tá arrependido em nome de Jesus, meio bipolar. Porque essas coisas, cara, se você olhar pro meu olho, eu já chorei todas hoje. São um tipo de coisa que acaba comigo. São um tipo de coisa que eu falo, Jesus, eu tô pregando o teu evangelho, mas eu não tô vendo mudança de caráter. Eu não tô vendo João 3 na vida dessas pessoas. Não tô vendo nascer de novo. Não tô vendo, né? No caso, essa madrasta destruiu esses 2. E eu queria saber o que foi que aconteceu. Porque, pelo que eu entendi, não estão na casa da mãe. E há pouco tempo eu descobri que também não estão na casa da madrasta. Aonde estão essas 2 crianças, esses 2 jovens? Isso estamos falando de pessoas que querem ser amadas, pessoas que cobram, pessoas que julgam as outras, mas não julgam a si mesmo. E em 1 Coríntios, né, capítulo 11, se não me engano, tá, examinai o homem, pois a si mesmo. Nós não somos chamados para examinar os outros, mas para examinar a si mesmo, né? Então, é um casal que está sempre julgando os outros, falando mal de pastores, falando mal de missionários, mas eles não. Cadê as crianças, irmão? Já chorei todas hoje. Já chorei todas. E Deus tem me falado, grava os vídeos, grava a aula, né? E eu hoje que eu me toquei que isso, né? Que há uma necessidade de continuar com o curso de casais e família. Porque no final de tudo, irmão, a gente quer mesmo é morar no céu, né? Imagina naquele grande dia Deus falando assim: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. É forte, né? A outra frase: eu quando saio, levo só o meu, compro presente só para o meu, faço festa de aniversário só para o meu, né? Então é outra coisa que eu tenho visto muito, né? A pessoa
da hora de fazer festa, faz festa só pro neto dela, pros outros não faz festa só pro filho dela, pro outro não faz. Então, se tá entrando num relacionamento onde existe crianças, trate da mesma maneira. Eu lembrei agora do meu padrasto. Eu descobri que ele era meu padrasto não porque me contaram, ninguém me falou que era meu padrasto. Eu descobri que ele era meu padrasto por uma coisinha só. Ele comprava as coisas para minha irmã, mas ele não comprava para mim. E uma vez ele chegou com uma boneca e deu para minha irmã e eu fiquei de longe olhando. E a minha mãe, eu lembro até hoje, coisa linda. Minha mãe olhando para ele, olhando para mim com aquela carinha. E no outro dia ela foi trabalhar, eu não sei como, porque morávamos num barraco de madeira lá na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias. Fomos os primeiros a invadir aquele lugar. Era tudo mato, invadimos, minha mãe comprou um barraquinho, transformou numa mansão de madeira, embaixo de uma árvore grande, uma mangueira grande que dá para ver lá sei lá, o nome daquela pista lá de Washington Luiz, né? Duque de Caxias, dava para ver a mangueira de tão grande, não sei se ainda tá lá. Ela lá, minha casa, né? No outro dia, minha mãe veio com essa boneca.